Você começa a se exercitar, começa a fazer atividade física e começa a ter medo de se lesionar. Isso tá tudo bem, faz parte do jogo, né? Ter esse medo de se lesionar. Mas eu quero ensinar você um raciocínio para que ajude a você a entender como é que funcionam as lesões de algumas formas. As lesões, elas podem vir das mais diversas situações, externas e internas. Às vezes você está andando na rua e simplesmente um buraco faz com que você caia no buraco e você se lesione. Então, pode simplesmente acontecer dela ocorrer dessa forma. Então, a lesão, ela não necessariamente vai ser algo que você tem total controle sobre ela, certo? Mas você pode ter, sim, algumas formas de lidar com ela, e é o que eu vou trazer aqui para vocês, um raciocínio que eu aplico várias e várias vezes em aula, quando eu vou falar sobre lesão. Então, pessoal, meu nome é Patrick, sou fisioterapeuta, sou professor, mestre em fisioterapia e doutorando em fisioterapia. Estou por aí esses anos de vida trabalhando com exercício físico, pesquisando sobre exercício físico e, sobretudo, lesão, reabilitação e prevenção. Vou trazer hoje aqui para vocês alguns conceitos que eu acho extremamente interessante para a gente entender a lesão, a gente olhar para a lesão e saber basicamente ali o que foi que aconteceu, só para que a gente tenha um domínio melhor e saiba lidar quando a situação acontecer ou até mesmo fazer o possível para que ela não aconteça, que eu acho que é o que todo mundo quer aqui nesse vídeo. Nas aulas que eu apresento algumas questões sobre lesão, eu apresento esse gráfico aqui, que esse gráfico é só ilustrativo mesmo, ele não vai ser exato, ele varia de tecido para tecido, de estrutura para estrutura. Se você pega um ferro, ele vai ser diferente, se você pega um plástico, ele vai ser diferente, madeira, vai ser diferente. Mas ele se aplica, em teoria, a quase todas as estruturas. A gente vai aqui pensar nele sendo aplicado às estruturas do corpo humano, aos músculos, à pele, tendões, ligamentos e por aí vai. Quando você olha esse gráfico, você vai ver no eixo X, que é o que a gente vai se atentar ao eixo X aqui hoje. Depois, em outro momento, eu posso falar melhor sobre o eixo Y e as outras estruturas que vêm por aí. O eixo Y ele vai ficar só no comentário da tensão, por aqui, certo? Quando a gente falar de tensão, mas o foco vai ser nos tópicos do eixo X, que a gente tem ali a fase elástica, a fase plástica e a fase de ruptura, a fase de deformação permanente, a fase de quebra. Enfim, acho que você já consegue entender onde a gente quer chegar, né? Mas vamos lá, o que é importante vocês entenderem? Quando a gente está correndo, a gente vai fazer algum exercício, alguma demanda para o nosso corpo, a gente vai sobrecarregar ele de alguma forma, com alguma carga. E é importante dizer que a gente está falando exatamente de lesões que são geradas por carga mecânica, né? As lesões elas podem ser por outras coisas. Então, por exemplo, patologia que gera um enfraquecimento, uma degradação do tecido. Enfim, existem outras formas da lesão aparecer. A gente vai se deter aqui muito mais à física da coisa, sabe? A ação e reação, a carga sendo dissipada pelos tecidos. É basicamente isso que a gente vai falar aqui. Mas é para que você entenda o raciocínio e a partir disso você tenha um domínio melhor sobre esse contexto, sobre esse assunto, tá bom? Não é para que você simplesmente ache que todas as lesões vão vir dessa origem, que todas as lesões vão acontecer por conta disso. Não, longe de ser, tá certo? Mas aqui, entender esse raciocínio, entender esse conhecimento vai fazer com que você tenha um pouco mais de domínio sobre o seu corpo e entenda muito mais como você lidar com os exercícios no seu dia a dia. Então, voltando para a questão do gráfico, você percebe que existem as 3 fases principais aí. Que a primeira fase seria a fase elástica. Nessa fase, basicamente, as estruturas, e aí eu falo de qualquer estrutura, elas possuem uma capacidade de absorver cargas e se deformarem, mas elas retornam ao ponto de origem delas. Já na fase plástica é sinal que não está sendo muito interessante ali aquela sobrecarga e ela já não está conseguindo, o tecido ou a estrutura já não está conseguindo se recompor ao padrão de origem dela, ela já está começando a se deformar. A terceira fase basicamente é o momento em que acontece a ruptura, a quebra, a destruição, a descontinuidade, e ali é onde a gente começa a perceber a lesão, é onde a gente chama de lesão. O que seria lesão basicamente? A lesão seria uma alteração da estrutura que traz desfunção, ou seja, você começa a não conseguir realizar a atividade que aquela estrutura foi feita para fazer.
vou usar essa caneta aqui vez ou outra como exemplo, vamos supor que essa caneta quebre. De forma mais exata, a ponta da caneta quebra. Então você começa a não conseguir realizar a função dessa caneta. Então ela se torna disfuncional. Ela se torna uma caneta lesionada, vamos supor. Quando a gente fala do músculo, por exemplo, você tem a lesão quando você tem o quê? A descontinuidade do tecido, a alteração do tecido e a falta de função. Então pensa lá, você está lá na corrida, está fazendo sua quilometragem tranquilamente. Quando você pisa no chão, sua carga, todo o seu peso, ele imprime uma força no chão. E aí a gente vai lá para ação e reação. E o chão retorna essa força contra você. A força que você imprime no chão, retornando contra você, vai ser dissipada nas suas estruturas. Vai ser dissipada nos seus músculos, nos seus tendões, nos seus ligamentos, nos seus ossos. E todas as estruturas, elas possuem uma capacidade diferente de absorção de carga, de dissipação de carga, de fase elástica e de fase plástica. Por exemplo, vamos trabalhar com esse elástico aqui. Você percebe que esse elástico, ele tem uma capacidade elástica, por mais redundante que seja, bem significativa. Então, se eu solto, ele volta para o ponto de origem dele. Isso é uma capacidade elástica. Eu deformo e ele retorna. Beleza? E aqui, se eu continuar forçando de forma frequente, a gente vai começar a perder essa capacidade elástica. Por quê? Quanto mais eu forço essa capacidade elástica, mais eu deformo. E aí, a partir de um determinado momento, esse elástico não vai mais esticar. Ele vai começar a ficar rígido. Quando a gente vai perdendo a capacidade elástica, a gente vai ganhando rigidez. E a rigidez é algo extremamente complicado para a dissipação de carga. Porque quanto mais rígido for e a carga chegar, vai fazer o que? Vai quebrar, né? Então, é importante que a gente tenha a capacidade elástica. Só que, como eu falei, cada tecido tem a sua capacidade elástica. Se eu pego já essa caneta, ela já não tem tanta... Você pode não ver, talvez, mas tá acontecendo uma deformaçãozinha e ela tá voltando pro lugar. Eu tô fazendo uma força significativa que tá deformando e tá voltando. Tá deformando e tá voltando. Então a gente também tem uma caneta rígida como essa, a capacidade elástica. Ou seja, todos os tecidos possuem. Se a gente pega aqui, na pele, ela também tem uma capacidade elástica. Ela também deforma e retorna. E como eu já falei e mostrei em um gráfico simplificando para vocês, todos os tecidos vão passar por essas fases. Fase de elasticidade e fase plástica. E a musculatura e o tendão e os ossos não são diferentes. Então quando você está treinando lá e a carga está retornando para o seu corpo, todas as suas estruturas estão de forma elástica se deformando. Seu osso, ele recebe essa carga compressiva, então quando você pisa no chão, seu osso faz basicamente isso aqui. Vai e volta. Ele vai e volta. A musculatura, ela contrai e volta. Contrai e volta. O tendão, ele recebe a tensão e volta. Recebe a tensão e volta. Então isso é o que está acontecendo quando você está lá, pisando no chão e recebendo essa força contrária. Então, o que acontece? Pensando nessas variações aqui entre estruturas, cada uma possui o seu momento de deformação, né, e a sua recuperação. Quando a gente passa pela fase elástica, a gente vai para a plástica, que é uma deformação, já começa a ser uma deformação mais permanente, que é quando a gente fala sobre o elástico ficar rígido, ele já perde a capacidade de retorno. Então na elástica ele retorna e na plástica ele perde a capacidade de retornar. E como eu já falei, ele vai ficando cada vez mais rígido, porque perde já a sua capacidade de deformação, já não tem para onde deformar, já não tem mais o que fazer, ele já chegou no limite, e aí então quebra. O que acontece com a gente numa corrida, é o que acontece com a gente numa musculação, acontece a gente até fazendo uma mudança de casa, né? Pegando as coisas para fazer a mudança, levar para o caminhão e levar para outra casa. Acontece também. Todas as estruturas, sejam elas vivas ou não, possuem um limite. Possui uma determinada capacidade de suportar sobrecarga. Só que o corpo vivo, ele possui uma capacidade de reparação tecidual. E aqui a gente entra naquele conceito de antifrágil, que é a capacidade de se adaptar ao estresse, né? À sobrecarga, às deformações, e a gente se moldar a elas. Só que a gente precisa entender que para que essa readaptação aconteça, ela vai demandar um tempo.
E da mesma forma que todas as estruturas possuem uma diferença na capacidade de deformação, elas também possuem uma diferença na capacidade de regeneração. E aqui muita gente peca e cai em armadilhas que acabam levando à lesão. Quando você está lá sobrecarregando seu corpo, correndo, treinando, fazendo qualquer coisa, ou até mesmo trabalhando, todas as estruturas que estão sendo deformadas vão passar por um período de reparação. E obviamente que esse período de reparação vai estar diretamente relacionado ao nível de deformação ou até mesmo de ruptura do tecido. A gente tem que entender que o período de reparação e de regeneração ele tem que ser proporcional ao esforço recebido. E aqui é onde muita gente peca. Por quê? Às vezes você sobrecarregou uma estrutura que ela é muito mais fácil de se reparar. Ela é muito mais fácil de se regenerar e de se apresentar mais uma vez em um formato capaz de receber aquela sobrecarga de um novo treino. Você correu 5 km e aí você gerou essa sobrecarga, mas só que essa sobrecarga ela agiu diferente no músculo, agiu diferente no osso, agiu diferente no tendão, e cada uma dessas estruturas vão demandar também um tempo de reparação diferente. E aqui é onde acaba que todo mundo se ferra. Às vezes você gera um esforço que você sente muito desconforto muscular. Então você sente a desfuncionalidade muscular, você fica com dificuldade de movimentar porque você forçou muito e o músculo está ali, ó, reparando. O músculo está se regenerando daquela lesão. Porque você está sentindo o músculo e você está perdendo função, você sabe que você está lesionado. Só que às vezes a lesão ela não chega a ser tão disfuncional visualmente ou de forma percebida para nós. E às vezes também é uma estrutura que não apresenta tanto desconforto. Um osso, quando ele começa a sofrer as suas micro-lesões, as suas micro-degradações, ela não é tão nítido, a gente não consegue perceber e sentir tanto desconforto. Da mesma forma, o osso demanda de um pouco mais de tempo para reparação. E aqui, meu amigo, você vai treinar achando que tá bem. E é aqui que você quebra. Porque você recuperou o músculo, porque recupera mais rápido, ou até mesmo a pele recupera mais rápido, enfim. Você vai recuperar o tecido que se regenera mais rápido, mas um tecido que demora um pouco mais a regenerar, que demanda um pouco mais de tempo, você não regenerou. Então, se você não entende o tempo de cada estrutura se recuperar e joga a sobrecarga se baseando apenas nas suas percepções respiratórias, por exemplo, vou correr, fiquei cansado, parei de correr. No outro dia já não estou mais cansado, vou correr de novo. Recuperou suas condições cardiovasculares e respiratórias, mas você ainda não recuperou, muito provavelmente, as suas condições ósseas. A sua estrutura óssea ainda está em um processo de reparação. Então, por isso que é extremamente importante na corrida, por exemplo, ainda, não correr todo dia ou não correr na mesma intensidade todos os dias. Você entra naquele processo de antifragilidade, de se fortalecer com esses trabalhos, seu corpo vai ficando mais forte. E é por isso que você cada vez mais vai conseguindo treinar com maiores intensidades. Mas você precisa sempre respeitar esse processo de recuperação e entender que às vezes estar se sentindo 100% não garante, porque você pode ter uma estrutura que está se recuperando ainda e você ainda não entendeu. Então ela está ali naquela fase plástica, se adaptando, se tornando mais conforme o ambiente tem cobrado dela. E se você não dá esse período de plastificação, vamos dizer assim, você vai chegar na ruptura e aí a lesão vem. E aí você de repente descobre uma lesão por estresse repetitivo, uma fratura por estresse. Todas essas alterações que podem vir exatamente por demanda excessiva e repetitiva. Então é isso, pessoal. Vou terminar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, nem também ficar muito repetitivo. Acho que deu para passar um pouco da ideia, para que vocês consigam enxergar de forma diferente a atividade física de vocês. E como eu disse, não se aplica somente a exercício físico, até o trabalho. Se você passa muito tempo sentado, você está gerando deformação porque está gerando sobrecarga em alguma estrutura do seu corpo. Quando a gente fala de biomecânica ajustada, a gente está tentando de alguma forma fazer com que a carga ela seja dissipada, seja apresentada de formas que gerem menos desgastes, certo? Mas a gente não está falando de biomecânica aqui, mas é só para vocês entendam que é extremamente importante entender a individualidade biológica de cada um e também a individualidade de cada tecido do nosso corpo. Quando se fala de deformação, de reparação, de elasticidade, cada estrutura tem a sua. Então, quando for treinar, pense direitinho se você conseguiu se recuperar bem, se não, vá para um processo de recovery, vá para um processo de regeneração, mas não
exceda os seus limites, senão a lesão vem. Então, se você gostou desse vídeo, se você entendeu tudo que eu quis dizer aqui, ou pelo menos boa parte dele, deixa teu comentário, não esquece de falar aí. Eu preciso entender se vocês estão realmente conseguindo captar as informações a partir da forma que eu estou passando aqui, né, as informações, tentando ser o mais didático e tranquilo possível. Então, se você gostou, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever. Manda também para algum amigo que seja atleta, amador, que ainda também não tem um profissional acompanhando ele, para que pense exatamente essas questões e faça um trabalho de prescrição de treino adequado para evitar lesões ou até mesmo para recuperar de alguma lesão, certo? Deixa teu comentário, não esquece de curtir, de se inscrever e, claro, assim, deixa o comentário. Deixa o comentário para eu entender se tu tá entendendo realmente ou não. Então, se tu assistir até o final, deixa pelo menos um bracinho assim, ó. Um bracinho forte. Beleza? Somente. É isso. Um abraço. Deixa o bracinho.